Eu sou o Daniel Nonato e hoje eu escolhi essa canção para a gente começar o nosso dia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia. A gente, quando começa com essa canção, a gente quer fazer homenagem a Francisco, porque exatamente ele está ressuscitado, como a gente acredita, na glória de Deus. A gente acredita que nossa vida, na teologia cristã, ela é tomada, a gente volta para Deus, e nessa volta, de forma imediata, a gente já passa pelo julgamento particular. E certamente Francisco, nesta manhã, deve estar contemplando do céu toda a igreja em luto, porque não tem como não enlutecer diante da realidade de Francisco. Eu, particularmente, na minha vida pessoal, sinto como se tivesse parte de uma pessoa próxima, alguém que conheço todos os dias, alguém que conviveu comigo de forma pessoal e particular. Esse argentino, né, que a gente passou a amar, e a gente passou a olhar para ele como aquele que fala em nome da igreja e fala com propriedade, mas não fala para uma igreja colocada aí da maneira que alguns colocam, uma igreja clericalizada, mas as críticas ao clericalismo, criticando os excessos, a preocupação de poder e de dinheiro dos seus irmãos no presbiterato e no episcopado. Isso tudo, a gente pela manhã começou a fazer um copiado de matérias de Francisco, a coragem de fazer e de botar a mão num assunto que é tabu na igreja, que é a questão do abuso sexual, também a questão financeira. E Francisco lança vários sínodos e agora ele vinha com a proposta de uma igreja sinodal. Sinodalidade é caminhar junto. A gente tinha preparado toda uma reflexão, uma meditação, uma leitura do Evangelho de hoje, né, na oitava de Páscoa, Mateus capítulo 28, versículo 8 ao 15. Eu ainda não acredito que nós estamos vivendo esse momento de Páscoa na igreja, esse momento de Páscoa na história, onde o Papa Francisco fez a sua Páscoa. A gente, quando olha para o Evangelho de hoje, a gente pensa no Evangelho de Mateus 28, 8 a 15, as mulheres que partiram depressa para o sepulcro, né, estavam com medo, mas tiveram coragem de ir até o sepulcro. A gente não acredita quando alguém se vai. Por mais que nós saibamos que Francisco teve aquele momento, que ficou internado, entubado, né, que a gente ficou aqui desesperado de lá para cá, todas as vezes eu postava pela manhã para meus amigos no WhatsApp e também lá no Instagram e no Facebook: oremos para Francisco, oremos para Francisco, oremos para Francisco. E minha preocupação de nunca colocar a mesma foto, procurar fotos diversas, ele celebrando missa, sempre lembrando que Francisco estava em plena atividade. Mas, infelizmente, como eu dizia ontem à noite para um casal de jovens, né, sobre a morte de São José, a pergunta que foi feita foi essa. Eu dizia que José morre de mãos dadas com o Senhor Jesus e com Maria do lado. Por isso ele também é chamado de padroeiro da boa morte por alguns, porque ele está acompanhado na sua partida
de duas pessoas, né? O Deus poderoso, o Criador do céu e da terra, na pessoa do seu Filho Jesus de Nazaré e na sua mãe, a Maria Santíssima. Aí eu falava que um médico que me deu uma aula um tempo atrás falava que nós devemos reconhecer que tudo tem seu limite. Eu, particularmente, tenho o meu limite humano. Você tem seu limite humano. Um jogador de futebol corre 90 minutos e nada sente. Se eu correr 10 minutos, misericórdia. E Francisco também chegou ao seu limite. E essa chegada de Francisco ao seu limite não quer dizer que a igreja vai parar, mas que a igreja vai sentir e já está sentindo essa saudade doída desses projetos que Francisco trouxe para a gente, dessa ousadia franciscana, se me perdoe se eu usar esse termo, os franciscanos. Francisco que, quando foi eleito ao bispo de Roma, estava renunciando à diocese de Buenos Aires. Todos acreditavam que ele morreria em 3, 4 anos. Ele ficou mais de 10 anos no pontificado. A gente, quando olha para esse evangelho de hoje, Jesus dá uma ordem para as mulheres, e uma das coisas que eu comentava sempre, inclusive com a partida de Dom Angélico Sândalo, no sábado eu conversava com um amigo padre, eu dizia, olha padre, a minha preocupação é que nós perdemos o último dos grandes profetas do episcopado brasileiro, Angélico Sândalo. Eu conheci Dom Angélico pessoalmente. E agora eu pude perceber que não foi. Francisco era tão brasileiro que nós não sentimos parte. Por isso ele dizia que Deus é brasileiro e o Papa é argentino, um acordo muito bem feito. Jesus, quando fala para as mulheres não ter medo, é a mesma palavra hoje, nós poderemos usar diante da realidade da igreja, que tem seu líder, o seu coordenador, o seu presidente, o seu número 1, tocado pela irmã morte, levado para se apresentar diante dos grandes, diante da comunidade de fé. O evangelho de hoje, quando fala de ressurreição, nessa 8ª de Páscoa, nos manda, no final, o evangelista lá no versículo 13, né, vai dizer pra gente, dizer aos discípulos dele, né? E quando dizem, que os soldados dizem que os discípulos deles roubaram o corpo, enquanto vocês dormiram. E a gente fica olhando para essa questão, que o versículo 15 fala que os soldados receberam para poder manter uma mentira. E nós, cristãos, sabemos que a mentira não, como dizer assim, se mantém no reino da verdade. Nós, quando olhamos para esse evangelho de hoje, nós olhamos a frase mais importante. A frase que dizia para não ter medo. Mesmo diante das mentiras do mundo, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de todas as dores. Você que às vezes está passando por um momento de saúde, desemprego, as amizades que às vezes não são fiéis. E nós agora com a saída de Francisco dessa realidade, desse plano, e no habitar o plano da eternidade. Eu paro por aqui hoje não tem reflexão, hoje a gente ainda não acredita ainda que aconteceu. Que possamos ser fiéis ao amor de Deus. Deus nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar. Aleluia, aleluia.